Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu queria aproveitar que você está de pé, você pudesse abrir a sua Bíblia. No Antigo Testamento, o livro de Isaías 54, verso 17 somente. Eu confesso que fiquei meio, não sei se chateado é a palavra, me senti meio solitário nessa igreja hoje. Eu não sei você. Pelo fato de você entrar na igreja, não poder cumprimentar ninguém, não poder dar a mão para ninguém, não poder dar um abraço em ninguém. É um negócio meio de solitário, não é não? É ou não é, gente? É. Mas é só por um tempo, amém? Amém. Vai acabar logo, a gente vai poder se abraçar de novo, em nome de Jesus. Amém? Pegar na baba dos outros, bênção pura, aleluia. Toriés, vamos no outro sistema. Isaías 54, 17. Se alguém gosta de fazer anotações, o título dessa ministração se chama Garantia. Como diz aquele japonês do Paraguai, La garantia sou eu. Ou não? Vamos ver isso. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra, nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu corpo. Necessitamos, carecemos da Tua direção, precisamos do Senhor neste momento. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha de encontro para a nossa necessidade essa noite. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, que nada venha atrapalhar este culto, que nada venha atrapalhar, que a Tua mensagem venha encontrar pouso em nossos corações. Antes, produza aquilo que Te agrada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Te oro, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Você pode tomar seu assento agora? Glória a Deus. Glória a Deus. Garantia. Quando você vai comprar um produto caro, aqueles bem caros, a irmã vai lá no mercado, quer comprar um forno novo, um micro-ondas novo, o irmão vai comprar um carro novo, esse tipo de coisa, que é bem caro, você pensa em algumas coisas bem importantes. Pelo menos deveria pensar. A primeira delas é que se realmente aquilo que nós vamos comprar, se nós precisamos daquilo. Irmã, você precisa realmente daquele forno que você quer comprar? Irmão, você realmente precisa daquele carro novo? Alguém diz amém, pelo amor de Deus? Amém. Não, É muito importante você saber disso, se o que você vai comprar é que realmente você precisa, ou você quer satisfazer um desejo que você tem no coração que na verdade não vai produzir fruto nenhum. Que vai ser um dinheiro empacado que não vai fazer. De repente, vamos supor, eu vou comprar um forno novo para mim. Vou fazer o que com o forno, irmão? Eu não sei nem esquentar água no forno. Não sei nem se esquenta água no forno do micro-ondas. Não sei nem se faz isso. Não sei. Amém? Para mim não funcionaria. Outra coisa que é importante é o custo-benefício. Se aquilo que você vai comprar, se você realmente precisa de tudo aquilo. Porque às vezes você pensa, você vai comprar um negócio, qual que é o melhor? A mentalidade do brasileiro é o melhor é o mais? Nem sempre isso é uma verdade. E mesmo se for uma verdade, será que de fato você precisa o melhor para o que você vai fazer com aquilo? Ou meia boca já quebra o galho? Muitas vezes, a gente precisa pensar nisso, se realmente a gente precisa disso tudo. E um outro muito importante também é a durabilidade. Já que você está pagando o negócio do cara, você quer saber se o negócio vai durar. O irmão compra o telefone, último modelo, o iPhone XZY, e está no 20 e quantos. Compra lá, o negócio é ótimo, última geração. A única coisa que ele não faz é ele pagar as prestações para você. Porque de resto ele faz tudo, ele faz pipoca, ele faz o almoço, ele faz a janta, faz tudo que você precisa, até ele cair no chão. Caiu no chão, acabou tudo, você vê aquele dinheiro voando. Que bonitinho. Será que dura realmente? Às vezes muitas vezes, para economizar isso, você compra o mais barato. Só que às vezes o mais barato dura uma semana. Aí começa a dar problema, aí precisa achar o sujeito para arrumar o negócio. Aí você descobre que aquilo é um negócio descartável, não tem conserto. Às vezes o barato sai mais caro. Mas no que você vai comprar alguma coisa cara, uma outra coisa, talvez a mais importante, que você deveria pensar, é na garantia. Se aquilo que você está comprando
tem garantia. Se por acaso quebrar, você fica na mão, ou se tem a quem você recorrer para que possa te ajudar. É muito importante a gente pensar nisso. A garantia, na verdade, ela é uma situação que muitas vezes a gente acaba investindo em algo muito caro e que não dura. E ficamos sem absolutamente nada, ficamos sem prejuízo. Eu pensei para levar isso para a nossa vida, né, diante de tantas necessidades, tantas incertezas, principalmente nesses últimos meses, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, uma enxurrada de notícias difíceis, né? Uma enxurrada de pontos de interrogações enormes com aquele negócio, como vai ficar amanhã? Quais as garantias que nós temos para o dia de amanhã? Qual a garantia para o meu emprego? Qual a garantia para a minha conta bancária? Qual a garantia para aquilo que eu estou sonhando? Qual a garantia para aquilo que eu estou investindo? Quais são as garantias que eu tenho? Muitas vezes, e a verdade é que Deus ele fala acerca de garantias na palavra dele. Se tem uma coisa que você vai encontrar na palavra de Deus acerca entre Deus e o homem, que é muito importante, são garantias. E eu queria falar acerca disso. Garantias para quê? Para que a gente possa viver a nossa vida aqui nessa terra, completar a nossa carreira com a garantia de que tudo vai ficar bem. Muito mais do que a letra de uma música, mas se de fato Deus nos garante isso, e Ele nos garante, eu queria falar acerca disso. Só que para falar acerca de garantia, a gente precisa falar acerca de outra coisa que a garantia ela nos dá. Uma garantia te dá segurança. Concorda comigo? Se você tem a garantia do seu emprego, você se sente seguro. Agora vamos falar em segurança. Imagina você dirigindo o teu carro, 11h30 da noite, você voltando não sei de onde, que não é a balada em nome de Jesus, você voltando de algum lugar ali da tua fábrica, da casa da tua sogra, da casa da tua mãe, está voltando ali, aquela chuvinha meio escura, você não consegue enxergar direito, não sei se é só eu, mas aqui no Japão quando chove à noite eu não enxergo nada. E de repente, você dirigindo, você percebe, existe um termo técnico, o carro ele aquaplana. Né, tem uma película de água no asfalto, e que dependendo da velocidade que você vai, o carro ele flutua sobre a água, ele não entra em contato com o chão. E você percebe porque você vira o volante, ele não vira para lugar nenhum, o carro começa a ir para um lugar que você não deseja. Você estava sonolento, cansado, né, sem prestar muita atenção. O nosso corpo ele é programado para nos dar algumas garantias, para despertar, para nos proteger, para nos dar essa sensação de autodefesa. Então o que acontece? Numa fração de segundo, conta mais rápido que isso, os teus olhos, eles dilatam, os olhos não, a pupila, os olhos dilatam, o negócio fica complicado. A pupila dos seus olhos dilatam, você antes estava com sono, agora você consegue enxergar tudo em 4K. Alguns enxergam até a vida inteira, né? É uma realidade. Os seus olhos estão preparados para tomar atitudes, para discernir acerca de atitudes. Em um momento, o teu coração estava a 60, 50 batimentos por minuto, você quase dormindo ali, já dirigindo, quase dormindo, de repente vai para 180, 190, você desperta. Por que acontece isso? O corpo ele faz com que o teu coração desperte para que você possa ter energia no seu corpo para ter uma reação rápida. No volante, no freio, enfim, de qualquer forma. Você enxerga melhor e você tem a capacidade de agir melhor agora. Agora, olha só, o mais interessante que eu li é que o teu corpo, quando você toma um susto, o que acontece com a tua pele? Ela fica pálida. Já reparou? Alguns são pálidos por natureza. Imagina quando tomar um susto, porque é transparente. A coloração da nossa pele, mais rosada, mais avermelhada, né? O sinal de saúde, né? Às vezes é sinal de outras coisas. Ela na verdade, é porque os vasos sanguíneos eles são irrigados pelo sangue. Está tudo tranquilo. Quando você toma um susto, quando o teu corpo entra no sistema de emergência, quando entra no sistema de autodefesa, o teu sangue automaticamente é trazido para dentro do teu corpo. Não que esteja fora, mas para os órgãos internos do teu corpo. Você sabia disso? Para quê? Para se de repente você sofreu um corte, de repente tem um rompimento de algum membro do seu corpo, a hemorragia que vai acontecer não vai ser tanta ao ponto de te matar tão rápido. É um sistema de autoproteção que a gente faz sem perceber.
Teu corpo ele é programado para se autodefender, é uma autodefesa. Agora, se a gente colocar isso é uma realidade no mundo ao redor, numa situação normal, nas situações do dia a dia, por exemplo, hoje, com tantas incertezas, nossas reações automáticas, elas igualmente são de autodefesa, de se proteger, de se guardar, de se acuar, de ir mais devagar. Isso é automático, porque você não está tranquilo, muitas vezes você não está confiante, então você assume inconscientemente uma postura de autodefesa, para que você possa se sentir de alguma maneira, e mesmo que a gente não se sinta seguro. Agora, seguindo essa linha de raciocínio, a autodefesa ela pode se materializar na nossa vida através de uma palavra, que em alguns momentos é bom, em outros momentos é péssimo. Essa palavra se chama medo. Repete comigo, medo. Você com certeza já sentiu medo de alguma coisa. Já sentiu medo da tua mãe? Quem nunca sentiu medo da mãe? Fala aí. Quem nunca sentiu? Você quase... É mesmo? Quem nunca sentiu medo da tua mãe? Todo mundo já sentiu medo da mãe, do chinelo voador e por aí afora. Agora, o medo, se por um lado ele pode te proteger, por exemplo, de pular de um prédio, muitas vezes ele pode te paralisar de tomar uma decisão que você precisa tomar rápida. Né? A polícia, ela tem é uma enquete que eles têm entre eles de reações, né? São alguns testes de reações rápidas. E muitos policiais, né, ou aspirantes a policiais, numa situação de extrema tensão, por causa do medo, ao invés de agirem rapidamente, eles congelam. Que acaba se tornando uma situação mais perigosa. Às vezes no volante isso acontece também. Você quer reagir, você não consegue, você congela. Numa situação de medo. Então, se por um lado é algo bom, o medo, por um outro lado, ele pode acabar e vai, com certeza, limitar a nossa vida. Vai limitar as nossas escolhas. Mesmo que nós estejamos, o nosso corpo seja apto a tomar decisões, o nosso medo, ele se transforma como se fosse aquele fusível, sabe, no aparelho que você tem eletrônico, a caixa de fusível da tua casa, que quando de repente vê uma corrente mais forte, que pode ter o risco de queimar o teu aparelho ou queimar alguma lâmpada da tua casa, a chave cai, o fusível queima. Estou falando fusível, não fuzil. Fusível é uma pecinha pequenininha que ele queima. No teu carro, muitas vezes, para não queimar uma lâmpada, isso acontece. Qual é o problema de queimar um fusível, meu irmão? Os irmãos já sabem disso. Quando se queima um fusível, você não usa o aparelho. É como se o aparelho tivesse queimado. Só que é muito mais simples. Você troca o fusível e o aparelho está funcionando de novo. É ou não é verdade? Mas enquanto esse fusível não for trocado, acabou. É como se estivesse quebrado. Ele congela o aparelho naquele momento ele perde a utilidade de si. Então a gente fala em tudo isso que eu falei e leva para a nossa vida, muitas vezes. Uma situação como essa, por exemplo, que nós vivemos, ou que viveremos, né? Estamos congelando por medo. Estamos diminuindo o ritmo. Estamos tentando nos proteger por uma situação. Eu não falo do corona não, gente. Do corona a gente tem que se proteger mesmo. Né? Da coroa vírus, né? Em português é coroa, né? Não sei de que coroa que é essa, mas enfim, fica aí a dica. A gente precisa se proteger. Mas em relação a muitas situações que acontecem ao nosso redor, muitas vezes estamos congelando. O problema é que não fazemos o que deveríamos fazer, não conquistamos o que deveríamos conquistar, simplesmente porque estamos receosos de tomar decisões. Essa geração, a geração que está se levantando agora, é talvez a geração mais receosa a tomar decisões que já existiu. Se você for parar para ver, está certo que naquela época, em 1800 alguma coisa, as pessoas, uma pessoa da minha idade já era um idoso esperando a morte, né? De 48 anos de idade. Mas havia um presidente de 25, 26 anos de idade, presidente de nações. Se não me engano, um dos presidentes dos Estados Unidos, ele governou os Estados Unidos com menos de 25 anos de idade. Não me lembro qual deles. Isso é um termômetro do quê? De maturidade. Maturidade qual? A capacidade de você poder tomar decisões importantes sem esse medo. Você entende isso? Agora, diante de tudo isso, nós acabamos
nos influenciando e acabamos vivendo essa mesma cultura. Mas será que vai dar certo? Mas será que vamos passar por essa crise? Mas será que os meus planos vão dar certo? Eu vou ter que ir para o plano B? E aí você vai para o plano B, e aí não dá certo, aí você vai para o plano C, e você ali, sem dar um passo adiante, tentando segurar aquilo que você já tem. Aí vem aquele velho ditado que muitos acabam repetindo: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E a verdade é que você acaba ficando com um pássaro morto na mão que não te serve nada. Agora a Bíblia, ela quebra esse padrão. Ela mostra várias pessoas em várias circunstâncias de crises terríveis. Se você quer ver, na verdade, Deus operando o milagre sobrenatural, Ele vai operar exatamente no meio das crises, de todas as crises. Então a Bíblia ela aponta homens que quebraram esse paradigma, que quebraram essa cultura de medo, que quebraram essa barreira de insegurança. Mas esses homens, eles quebraram essas barreiras de insegurança porque eles tinham uma garantia. Poderíamos falar acerca de várias pessoas aqui nesse lugar. Poderíamos falar de Daniel, que não temeu de repente mudar a sua alimentação, mudar todas as coisas dele ali em Babilônia, como Sadraque, Mesaque, Abednego, que não tiveram medo do fogo quando eles foram jogados naquele lugar. Poderíamos falar de muitas pessoas, até mesmo dos discípulos que quando entraram naquele barco, quando Jesus manda eles atravessarem, sabendo já Pedro que ia dar ruim, porque estava ventando, ia ventar, o negócio ia ficar feio. Tantas e tantas pessoas, os apóstolos antes da sua morte, tantas e tantas homens de Deus que quebraram a barreira do medo, porque eles tinham uma garantia. Garantia. E eu queria falar acerca de uma pessoa muito conhecida, inclusive acho que foi a Gia que falou aqui hoje. Né? Na época ele fazia um baita de... Como é que é o nome daquele pessoalzinho que entrega a comida? É o Uber Foods? Tem isso aqui? Tem lá do outro lado, né? É o homem da Oki, né? Que entrega a pizza. Estava lá o sujeito lá, vamos contemporizar, né? Ele estava lá com a sua motoquinha, com a caixinha lá atrás, com os queijinhos. Aquele pessoal, acho que, né, não sei, judeu gosta de queijo, é meio mineiro. Judeu é meio mineiro, gente, gosta de queijo. E foi lá levar comida para os irmãos dele e fazer uma carinha ali com o chefe, lá com o comandante. E ele chega numa situação muito interessante. Havia uma batalha prestes a acontecer. Havia duas nações em guerra, os filisteus de um lado e Israel do outro lado. Dois acampamentos em lados opostos de um ambiente. A tensão era grande. Todos estavam esperando o momento da batalha. Todos estavam esperando. Só que a cultura da época era que, ao invés de todos os exércitos lutarem entre si, é que chamassem o campeão de cada um, o camisa 10 de cada um, sabe? Chama o mais forte, quem é o campeão nacional dos filisteus, quem é o campeão nacional dos judeus, quem é o melhor soldado, quem é o melhor combatente. Chama os dois, que os dois lutem, o vencedor define o destino da batalha, da guerra, para não morrer tanta gente. Era algo muito simples, acontecia. Quem assistiu ali, tem vários filmes de época que falam exatamente isso, porque isso era a cultura. Só que a Filiste, eles tinham um sujeito ali que era meio desproporcional. O homem era meio grande, acima de 3 metros de altura, e não era um homem de 3 metros de altura desengonçado, ele era forte, ele era um guerreiro, né? Tinha um capacete de bronze, tinha uma lança enorme ali, que realmente amedrontava muita gente. Era um guerreiro poderoso, famoso naquele lugar. O nome dele chamava-se Golias. Golias, o gigante. Era um homem que com certeza chamava a atenção de todo mundo. Que nas fileiras dos exércitos entre os filisteus, ele sobressaía entre os outros. Era um homem que colocava medo em todo mundo. Pensa numa luta que vem para te afrontar, mas daquelas que sai da curva, que é acima. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma crise no casamento, que como você nunca teve. Talvez seja uma conta que você tem que pagar, mas você não tem como pagar. Talvez seja alguém no teu pé que você não tem como sair da situação. Talvez sejam brigas terríveis que estejam acontecendo. Situações que saem da curva, sabe?
o que eu já passei, eu tiro de letra, mas o que está diante de mim é muito maior. Muito maior. Só que esse Golias, ele fazia um tipo de persuasão. Existem várias pregações que falam acerca disso. O poder da persuasão, quando alguém vem, por causa da repetição das frases, vai mudando o comportamento dos outros que estão ouvindo. Golias, por mais ou menos 40 dias, de manhã e à tarde, ele chegava na frente do exército entre os judeus e perguntava: tem homem aí? Ele diz assim, no verso 10 e 11 do capítulo 17 de 1 Samuel. Eu não vou colocar aqui. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ele chega lá: tem homem aí? Vem um para a gente resolver esse negócio. Eu quero ir embora, assistir meu Netflix em casa. Vem um, a gente resolve. Tem homem aí entre vocês? Sabe aquela turminha na escola, a gente vê isso aí? Chega lá o mais grandão, né? É o Golias da turminha. Tem homem, geralmente é o homem da última série, né? Que chega para afrontar os menorzinhos, né? Que o outro grupinho com certeza subornou com muito lanche ali. Tem homem aí para a gente resolver a parada? E os soldados dos exércitos judeus se acuavam. Olha só o que diz aqui, no verso 11: ouvindo então Saul era o rei, e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Você consegue imaginar essa cena num filme de guerra? Um exército com medo? O que é um soldado com medo? Ele serve para quê? Meu irmão serviu, não serviu? O que serve um soldado com medo? Não serve para nada. Serve para ficar preso. É ou não é? Não serve para nada. A preparação de um soldado no seu quartel é para trabalhar aqui, ó, a mentalidade, fazer dele um guerreiro, transformar dele um guerreiro, a fim de que nada que venha de fora para dentro, nada que venha do ambiente contra ele, venha de alguma maneira tirar ele da posição da qual ele é, um soldado. Ele estava ali para batalhar, se necessário dar a sua vida, morrer naquele lugar, e lutando para quê? Para que porventura o seu exército venha ganhar, para que porventura haja posteriormente paz e a vitória da nação. Essa é a razão. Só que naquele momento, o rei, do cabeça até o último, temeram. E cada vez que o filisteu aparecia de manhã à tarde lá, eles já sabiam, e já iam se escolher. Acho que não está falando comigo. Ele entrava na tenda dele e falava: não é por nada, tem que resolver uma parada, eu vou responder o medo que mandaram para mim aqui. Não dá para resolver isso não dá para ver isso aí não. Pastor chega para você, alguém chega para você, a pastora chega para você, não dá para você fazer esse negócio. A igreja está precisando disso. Ih, pastor, não dá não, porque eu tenho que resolver não sei o que lá. E não dá não, porque eu estou com dor no cabelo. Ih, não sei não, está meio difícil já que eu estou com medo. Tem como você, vamos fazer o evangelismo? Ih, sabe o que é? Eu lembrei que eu precisava trocar de carro. Lembrei que eu precisava ir no banheiro. É que nem um apelo, né? Às vezes acontece bastante. No final da pregação vem um apelo. Tem gente que vem para o apelo. Tem gente que se esconde no muro da vergonha, onde o Marcos está agora não para se esconder, porque ele vai voltar e vai tomar uma água lá, né? Ou no banheiro, gente. Medo. O medo nos paralisa. Talvez você diga: não é medo, é indiferença. Não é medo, eu não preciso disso. Podemos chamar isso de várias coisas, mas no fundo é a mesma coisa. Porque eu creio que a palavra de Deus, ela fala com a gente. Eu creio que de alguma forma a palavra de Deus, em algum momento, ela acaba confrontando as nossas vidas. A afronta, ela é isso. Sabe por quê? Porque a afronta mostra as nossas fraquezas. Ela expõe as nossas fraquezas. Ela mostra, na verdade, que nós não somos aquilo que achávamos que somos. Só que aquele negócio, né? Assim como você está de máscara, colocamos máscara, aparentando uma falsa segurança. Não estou dizendo nada aqui. Nos dá a sensação de segurança. Não te dá a sensação de segurança essa máscara? O vírus não vai entrar aqui.
Só se for assim, irmã, em nome de Jesus. Eu não vou falar esse nosso aqui, né? Não vou falar que eu estou conspirando. Depois eu vejo que a pastora vem dar bronca em mim. Na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, os americanos e os soviéticos, o medo era de um ataque nuclear. Nas escolas americanas, os professores instruíam as crianças a se esconderem embaixo das carteiras contra um ataque nuclear. Aquilo dava, olha, presta atenção, aquilo dava a sensação de segurança. Para você ver como é importante aquilo que está passando aqui e aqui. Não que necessariamente aquilo proteja, mas aquilo dava a sensação. E muitas vezes nos comportamos com essa sensação de segurança, quando na verdade as coisas não são bem assim. Nós precisamos tomar atitudes verdadeiras, genuínas e que venham gerar mudança na nossa vida. Israel estava sendo afrontada por uma grande tribulação chamada Golias. Havia um sistema tentando e conseguindo corromper completamente o exército inteiro. Uma guerra estava sendo vencida sem sequer uma gota de sangue ser derramada, somente com o poder da persuasão. Somente com o poder da persuasão. Aí chega aquele garoto, como eu falei, Davi, era um garoto, era um jovem, aí e chegou naquele lugar, olhou tudo aquilo lá e viu, se indignou. É importante nós lembrarmos que Davi não esteve ali durante aqueles 40 dias. Davi estava lá na presença de Deus, ali entre as ovelhas, estava sendo usado por Deus em várias circunstâncias, a gente vai chegar lá mais na frente. Mas na verdade, quando Davi vê toda a cena, vê aquele gigante com aquela coragem, com todo aquele armamento, vê o seu exército, do seu país amedrontado, falou, tem coisa errada aqui, meu irmão. Tem coisa errada aqui. E olha só, aquele jovem, ele tinha alguma coisa além de comida. Ele tinha algo além de comida que não dava para detectar, que dava para ver, perceber aos olhos nus. Ele não tinha uma arma, ele não tinha uma tecnologia que não existia naquele momento. Ele não era filho de alguém importante para dar uma carteirada do Golias, nada disso. Mas ele tinha alguma coisa que ninguém percebia. Sabe, de duas uma. Ou aquele jovem era um completo louco diante de um perigo real, e o perigo era real. O gigante era real, as armas daquele gigante eram real, as ofensas eram reais e tinham tudo a ver. Ou ele tinha alguma coisa que mais ninguém naquele lugar tinha: coragem no meio da crise. Ter coragem quando as coisas estão bem é inútil. Ter coragem no meio da crise é o que faz toda a diferença. Olha só o que ele fala no verso 26. Capítulo 17, 1 Samuel. Ele fala duas coisas, vamos dividir isso. Então, falou Davi aos homens que estavam com ele, o exército. Ele disse: que farão àquele homem que ferir este filisteu? Traduzindo, o que vai ganhar o sujeito que encarar esse homem? O que está rolando? Tem dinheiro, tem a mão da filha do rei. E ter a mão da filha do rei quer dizer várias coisas. Muito, muito, muito. E é isso que eles falam, realmente, entre aspas, né, valia a pena, porque o rei havia oferecido, né, grandes benefícios ali, que eu não quero mencionar aqui. Mas o interessante disso tudo, e no meio disso tudo, é como Davi enxergava a situação. Os homens enxergavam a situação de uma maneira: nós vamos morrer. Davi, ele enxergava de uma outra maneira. Olha só: quem é, pois, este incircunciso filisteu? Traduzindo, incircunciso filisteu, quem é esse zero à esquerda filisteu? Quem é esse Zé Ninguém? Quem é esse sujeitinho para afrontar os exércitos de quem? De Saul? Olha o que Davi está vendo: os exércitos do Deus vivo. Exércitos plural. Quando eu vejo exércitos plural, meu irmão, sabe o que eu vejo? Eu vejo muito mais do que aquela fileira de homens ali.
e me faz lembrar ali Eliseu com seu moço cercado por um exército. Ali não tem jeito, nós vamos morrer. O moço do Eliseu amedrontado, minha carreira já foi, nós vamos morrer. E aí Eliseu ele dá uma orada de leve. Sabe aquela orada de leve, mas de poder? Ele só fala assim: Senhor, esse garoto está me atrapalhando muito com esse chororô. Abre os olhos dele, para que ele veja carros e cavalos e carruagens de fogo, o teu exército de fogo, que é muito maior. Havia um exército cercando Eliseu e o seu moço, mas havia um outro exército cercando o exército que estava cercando Eliseu e o seu moço, que era muito maior. Então, quando eu vejo afrontar os exércitos, não era só os judeus, gente. Quando fala do Deus vivo, o negócio é outro. Quero falar um negócio para você. No meio da crise, você não tem que repetir o que as pessoas estão vendo. Você tem que repetir aquilo que Deus está vendo. É aquilo que Deus está vendo que importa. Deus chama homens de Deus. Ele procura homens de Deus para enxergar aquilo que Deus está enxergando. Existem várias formas, existem vários prismas, existem vários lados de você enxergar uma situação. É correto ou não? É correto. Mas eu quero dividir em duas partes. Existem a forma humana e matemática de se enxergar uma coisa. E existe a forma de Deus de se enxergar uma coisa. É simples assim. É simples assim. Deus age através dos improváveis. O nascimento de Moisés começa por aí. Faraó mandou matar todas as crianças. Deus falou: esse não vai morrer. Não, o Faraó falou que vai morrer. Não vai morrer, Deus está falando que não vai morrer. Então Joquebede vai e guarda o menino até o menino crescer. Chegou um determinado momento, não tem mais jeito, o menino está chorando, está crescendo. Ela vai morrer todo mundo. Põe o menino no cesto e solta no Nilo. O Nilo era uma divindade. E Faraó falando: vai morrer, vai morrer. Satanás falando: vai morrer, vai morrer. Deus falou: não vai morrer. Satanás só vai morrer. Deus falou: não vai morrer. Satanás só vai morrer. Deus só quer saber. Além de não morrer, quem vai pagar a conta é você. Dirigiu o negócio. É o primeiro barquinho teleguiado, controle remoto. Foi ali aonde? No palácio. Estava lá a filha do Faraó, viu aquela criança, criou aquela criança com dinheiro de quem? De Faraó. Aí, gente, Faraó mandou matar, além de não matar, ele pagou. Não restando isso, chegou um determinado momento que aquela criança precisava ser amamentada. Olha a fidelidade de Deus. Olha a fidelidade de Deus. A irmã de Moisés: então, está precisando de alguém para amamentar? Conhece uma pessoa que amamenta. É nada, então vamos lá, leva o soldado. Vai os soldados lá, carregando a criança lá. Soldado do Egito. Leva a criança lá, bate lá, Joquebede. Agora nós morremos, descobriu que o filho é meu. Então, tem leite aí? Tem. Está aqui, ó. Amamenta a criança. E teu salário. E aí? Você está entendendo? É desse Deus que eu estou falando. É desse Deus que eu estou falando. Então, não foi o pai de Davi que mandou Davi lá da motinha ali, levar a pizza ali para o povo, levar queijinho para o povo. Foi Deus que estava mandando. Deus falou: o meu exército deixou de crer em mim, está cego. Eles estão cegos, estão enxergando o que Golias quer que eles enxerguem. Está na hora de eu enviar alguém para enxergar aquilo que eu estou enxergando. Eu preciso fazer algo naquele lugar, mas eu preciso de alguém que enxergue o que eu estou enxergando naquele lugar. No meio da crise, o que você está enxergando, irmão? O que os outros já estão repetindo? Ou você consegue enxergar aquilo que Deus está dizendo? Essa é uma grande realidade. A capacidade do homem de Deus de enxergar as coisas como realmente são proporcionam duas coisas: grande espanto entre os ímpios, vão dizer que você é louco, e uma grande confiança entre aqueles que amam a Deus. Já viu que homem de fé incentiva e incendeia homem de fé? Amém? Incendeia homem de fé. Agora aqueles que estão na fé mais ou menos vai falar o quê? Será? Gente, seja homem de fé. Quando eu falo homem e mulher, tenha fé. Amém, gente? Agora vem cá. Davi sabia, por causa disso, que a batalha entre ele e Golias não estava centrada no que eles tinham, nas armas que eles tinham, nas habilidades que eles tinham.
Não estava centrado nisso. Né? O adversário era diferente. Golias, ele enxergava ali, quando olhou Davi chegando, ele ficou passado. É nada, que não tem homem aí. Eu estou parafraseando, tá? Depois você vê lá. Sou algum cachorro? Preciso mandar um garoto com um pedaço de pau para me espantar? E ele começa a blasfemar, blasfema contra Davi, blasfema contra o Deus de Davi, blasfema contra tudo. Eu vou arrebentar com você, vou jogar você para os urubu comer, os caras vão comer tudo. Não vai sobrar pedra sobre pedra. O que está falando? Saul achava aquela luta injusta. Nisso Davi concordava com ele. A luta era injusta. Só que para Davi a luta era injusta por uma outra razão. Olha só o que Davi enxergava. Vai no verso 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Sabe o que é isso? É a tecnologia mais avançada que existia naquela terra. A terra estava vivendo uma transição entre a era da pedra e era do bronze, né? Que fala assim, né? Fala que Saul tinha um capacete de bronze. A verdade é que a Filístia foi um dos primeiros países a dominar a arte da fundição. Eles tinham espadas de metal, eles tinham capacetes de metal, eles tinham escudo de metal. Israel não. Pastor, como que eram as armas de Israel naquela época? Filho, vai te desanimar. Vai te desanimar. Para não dizer que era tão ruim assim, tinham duas armaduras no meio de Israel. Uma estava na mão de Saul, que era dele. A outra era do filhinho do coração dele. Só eles tinham armadura de guerra. O resto como é que é? Gente, parecia mais um grupo do MST. Só que não era do MST, você está entendendo, né? Você está entendendo, né? Você está entendendo. Não tinha ninguém. Eu estou falando do equipamento ali, do equipamento. Corrigir. Amém? O que aconteceu nessa situação? Davi ele já fala: você vem a mim no que você confia. Quando você vai para uma situação, enfrentar uma crise, quando você vai enfrentar uma situação, uma crise financeira, uma crise dentro do teu lar, uma crise do trabalho, você se arma de algumas coisas, de argumentos, às vezes de armas mesmo, né? É saber o que você tem. E ele fala assim: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo. Davi não tinha nenhum desses três. Eu, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você é o cara mais temido nas guerras. Teu nome é famoso, cara. Todo mundo te conhece. Golias de Gate é o cara. Quando ouve Golias de Gate está entre os exércitos, todo mundo treme, porque vai saber. Quando Davi chegou naquele lugar, ele fala: eu vim a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele está falando? Eu estou aqui representando o Senhor dos Exércitos. Eu não estou aqui representando a Missão Apoio, eu não estou aqui representando o pastor Marcos, eu estou aqui representando a igreja do Brasil, eu estou aqui representando a igreja do Japão. Eu estou aqui representando o Senhor dos Exércitos. Não preciso de lança, não preciso de espada, não preciso de escudo. Tem o Senhor, eu estou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele fala aqui: o Deus dos exércitos de Israel. Ele repete: o Deus dos exércitos, sejam eles celestiais, sejam eles terrenos, de Israel, a quem, e aí ele fala, a quem você, Golias, tens afrontado. E ele está falando: Golias, você não está afrontando esses covardes. Você conseguiu amedrontar eles. Você não está afrontando Saul, um cara que saiu da curva, que perdeu a linha. Deus me chamou aqui nesse lugar, estou aqui representando Deus, para dizer para você, Saul, que você está afrontando a Deus, o Deus de Israel.
Sabe o que ele quer dizer? Golias, chegou teu dia. Você encontrou o teu. Sabe aquela frase que eu às vezes falo, um dia você vai encontrar o teu? Sabe? Davi está falando, hoje você, Golias de Gate, encontrou o teu. E o teu é o Senhor dos Exércitos. Desse você não vai passar antes que você tivesse se aposentado na última batalha, porque dessa você não passa. Dessa você não passa, você não está afrontando um garoto, você não está afrontando um exército, você não está afrontando um homem, você está afrontando a Deus, porque é contra Deus que você tem se achegado. E contra Deus não há quem resista, meu irmão. Não tem crise, não tem luta, não tem briga, não tem espada, não tem lança, não tem capacete que resista ao nome do Senhor dos Exércitos. Não há quem resista, não há crise, não há enfermidade que resista ao Senhor dos Exércitos. Essa é a verdade do povo de Israel. E o exército de Israel havia se esquecido, mas um garoto não se esqueceu. Um não se esqueceu. No meio da luta, um não se esqueceu. E você precisa se lembrar disso. Você precisa se lembrar de quem você é. Você precisa se lembrar de quem te chamou. De onde quer que você estava. Para cumprir um propósito nele. Porque Davi afrontou e decidiu afrontar o gigante. Ele tinha garantias. Fala comigo de novo, garantias. Você tem garantias na tua vida? Davi tinha garantias. Vai lá, Samuel, ungir Davi com um óleo. Ah, meu Deus do céu, era um garoto. O menor da casa, o impróprio, né? Talvez um filho não merecedor de honra nenhuma, porque tinha esquecido ele. Samuel chegou na casa ali do pai dele para ungir o rei. Passa todos os filhos, porque Samuel, Jessé imaginava, tem que ungir o rei, tem que ser os melhores aqui. Vou apresentar o melhor, humanamente o melhor. Vem com espada, vem com lança, vem com o nosso melhor. Qual é o teu melhor, meu irmão? Quando você vai para a briga mesmo, com o que você vai na mão? O que você tem? Qual é o seu melhor para você executar o teu plano? Qual é o melhor que você tem para garantir o teu futuro, meu irmão? Fala para mim. O que é que você tem? Passa todos. Não é. Acabou? Ih, tem mais um. Tá lá fedendo ovelha. Ovelha, eu ouvi dizer que é o bicho que mais fede nesse mundo. Se não é, tá ali, né? É, mais ou menos isso aí. Já viu? É fedido. Eu já vi que é fedido, gente. Ovelha fede, irmão. Faz assim. Você não faz por quê, irmão? Tá com medo de desmaiar o cara que tá de máscara. Hoje a gente pode fazer assim, aleluia. Acho que depois que você montou cumprimentando assim, né? Aleluia. Glória a Deus. Aí vem Davi e Deus fala para Samuel. É ele. Então Samuel unge a Davi. Não é com uma gotinha, não. Literalmente betuma, Davi. Aquele óleo simboliza a autoridade e a delegação vinda da parte de Deus para reinar, para ser instrumento de Deus no meio de uma nação. Deus estava garantindo para Davi: se você permanecer na minha presença, eu vou te usar como rei. Então Davi, e acabou o negócio, acabou, Samuel foi embora para casa. Davi foi para onde? Foi para o trono? Não, voltou para as ovelhas, irmão. Voltou para as ovelhas. Nas ovelhas tem as tretas. Vem o urso para comer as ovelhas, ele vai lá, detona o urso. Vem o leão, ele vai lá, livra a ovelha. Gente, ovelha é um bicho que dá trabalho, aleluia! Glória a Deus, dá um aleluia aí! Aleluia. Glória a Deus, mas é Deus quem capacita, como capacitou Davi. Aleluia, Jesus. E aí Jessé fala para Davi, vai lá levar o agrado lá para o povo, lá, leva uns queijinhos, pão de queijo. Uai, leva um pão de queijo para os teus irmãos lá. Uai, cadê a irmã? Cadê a irmã? Não está aqui hoje? Deve estar com as crianças lá. Cadê a Aline? Uai, sou. É mais ou menos assim, ela fala.
Aí ele vê aquela situação, ele se indigna. Por que ele se indignou? Ele não estava na frente de Golias, ele estava na presença de Deus. Ele chega naquele lugar cheio da presença de Deus. E então, por causa disso, ele pôde discernir no meio da batalha o que realmente estava acontecendo. E ele pôde encarar Golias face a face. Porque ele tinha um propósito. E ele não ia morrer naquele dia. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você entende o teu propósito, você só morre quando Deus quiser. Acabou. Só acaba a tua vida, só destrói teu casamento quando Deus quiser. Deus quer destruir o casamento de alguém? Não quer. Então, filho, seja como Davi. Vai para a presença do Altíssimo. Vai para a presença do Altíssimo, com certeza. Agora vem cá, e continuando aqui. O Deus, a quem tens afrontado. 46 fala assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ele não fala, hoje mesmo vou te arrebentar, hoje mesmo vou dar uma tesoura voadora em você, hoje mesmo vou dar um tiro nos teus olhos, hoje mesmo quebro tua perna, hoje mesmo quebro tua espada, hoje mesmo quebro teu capacete, hoje mesmo te detono, meu irmão, vou te quebrar. É assim que ele falou? O Senhor, aquele que me ungiu, aquele que me trouxe até aqui, aquele que me fez olhar para você, aquele que gerou essa indignação no meu coração, porque o homem de Deus tem essa indignação diante da afronta do inimigo. O Senhor, esse Senhor que me coloca aqui, vai dar você aqui. Vai dar você aqui. E aí ele fala assim, ele usa as palavras de Golias a partir de agora. Que ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. Hoje mesmo você vai ser dizimado. Você, esses cabras aí, vai tudo cair, vai cair tudo, meu irmão, porque Deus o Deus da guerra está na guerra. O Deus da guerra chegou, Jeová chegou nesse lugar para livrar, para resolver esse negócio. O exército dele não pode, mas Deus está aqui. E ele vai resolver. Por que acontece isso, meu irmão? Por que não pode usar outro? Paralisados por causa do medo. É o começo da ministração. Paralisados por causa do medo. Mas tinha um garoto ali que era doido por Jesus, que era doido pelo Senhor, não conhecia Jesus, mas era ele mesmo. A gente vai chegar lá. E ele pôde chegar em ter essa percepção. Deus queria livrar, Deus queria aplanar aquele monte ali chamado Golias. Ele queria derrubar ali, fazer um negócio ali dele. Ele precisava de uma pessoa. Uma pessoa disposta a ouvir Deus. Uma pessoa disposta a enxergar aquilo que Deus estava enxergando. Hoje, eu pergunto, existe alguém aqui, no meio de toda a bagunça que está esse mundo, capaz de enxergar aquilo que Deus está enxergando? Ou você acha que Deus não está no controle? Ou você porventura acha que fugiu das mãos de Deus, fugiu das mãos dos homens? E glória a Deus quando as coisas fogem das mãos dos homens. Mas é necessário para que a intervenção de Deus ela aconteça. São pelo menos um. Davi se levante para afrontar Golias, para enxergar que o gigante na verdade é um incircunciso, para enxergar que a luta, que a tribulação na verdade é uma pedrinha de nada comparada ao Senhor de Israel, ao Deus de Israel. Ele diz aqui continuando: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E por causa do que vai acontecer aqui, Golias, que Deus vai derrubar a tua casa, varão. Vou arrancar a tua cabeça, malandro, para te mostrar que o controle não está nas mãos do homem. Deus vai entregar o controle na minha mão. Eu, o menininho aqui, eu, o garoto,
Deus entregou você, o melhor que o mundo tem, para mim. O melhor que o mundo tem, o mais aterrador, o mais poderoso, o mais bélico, o mais moderno, o mais mortal, vai entregar para mim o garoto, para mostrar que Deus é maior. Deus é maior, e toda a terra vai saber que tem Deus aqui, sim. E ele vai falar assim, e aí ele olha assim, ele dá aquela indireta para o arraial. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Aleluia. Não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia. E a gente procurando uma forma de sair, uma forma de melhorar, um jeitinho para sair da crise, sabe? A gente quer dar um jeito de sair, né, Dinei? A gente quer dar um jeito, e se esperneia, bate braço e tal. Quanto mais a gente mexe, pior é. Parece que na areia da movediça, né? Quanto mais se mexe, mais afunda, e não consegue. E a gente vai, Senhor, me livra dessa parada, me livra. Está vindo a tempestade, Senhor, me livra, me envia para outro caminho. Gente, não vai rolar. Porque a tempestade que vem da parte de Deus é para você passar por ela, varão. A gente vai passar por ela. Davi precisou enfrentar o gigante. Ele pega a pedrinha lá, gira. O primeiro míssil teleguiado não foi inventado pelos Estados Unidos, não é o Tomahawk, é a pedra de Davi. Né? Na guerra do Golfo, né? Os americanos com aquele míssil lá, não é que nem antigamente que o avião tinha que literalmente cair em cima do sujeito para derrubar uma bombinha lá. Não, é só no botãozinho, o negócio vai. Aí a pedra de Davi é igualzinha. Não é teleguiada, é espiritual guiada. E via assim. Não sei se Davi tinha boa pontaria. E se não tivesse, não tem importância, a pedra ia cravar na cabeça. Porque não era propósito de Davi, era propósito de Deus. Antes de Davi se levantar, Deus já tinha acabado com a guerra. Antes de Davi nascer, Golias já tinha caído, já era propósito de Deus. E aquela pedra crava, como nunca cravou naquele lugar. E aquele homem cai. Nem com espada, e nem com lança. Isso me sugere uma coisa: livramentos de Deus, a vitória que Deus tem reservada para nós, não é por força e nem por violência, mas através do seu Espírito, do Espírito de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu tiro disso tudo, e eu quero encerrar, é que Davi não precisou de nenhuma arma terrena e humana para intimidar Golias. Não precisou disso. Alguém vem falar alto com você, você não precisa falar mais alto. Alguém estufa o peito para você, você não precisa estufar o peito de volta. Isso é você lutar com Golias com as mesmas armas de Golias. Deus está falando? Davi não precisava disso. Davi conseguiu enxergar aquilo que Deus estava enxergando. E ele sabia que por causa disso, aquela batalha já estava vencida. Era impossível Davi perder aquela batalha. Simplesmente porque Deus estava naquele lugar. E Davi tinha promessas. Olha em Romanos 8, 37, 38, 39, diz assim: mas em todas estas coisas, quando Paulo fala, mas em todas estas coisas, ele fala de lutas e tribulações. Pensa em luta e pensa em tribulação que o homem passou. E ele fala, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Traduzindo, mas em todas estas coisas é impossível sermos derrotados. É impossível sermos derrotados.
A igreja é impossível que a igreja seja derrotada. Como o pastor, nós estamos falando aqui do povo de Israel, mas Jesus ele estava ali com Davi, não materializado fisicamente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, inseparável, gente, é inseparável. O Deus de Israel, o Senhor da guerra, também é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está em nosso meio, e Ele continua sendo o Senhor da guerra, mas Ele também é o príncipe da paz. Amém. Amém? Ele é aquele que opera todas as coisas em todos nós, tanto aqui dentro, mas também lá fora. Mesmo diante das más escolhas do mundo, mesmo diante da crise, do caos, da pandemia, de tudo aquilo que porventura vem assolar a face dessa terra, o Senhor continua sendo o Deus da igreja. O Senhor continua sendo o nosso Deus, não estamos desamparados. E é o que Davi tentou dizer para aquele homem antes de cortar a cabeça dele: filho, tem Deus aqui, e esse Deus é o Senhor Todo-Poderoso. E o mundo vai saber porque o que vai acontecer aqui hoje, que tem Deus em Israel. E é exatamente isso que o mundo precisa entender: que o que acontece dentro da igreja é porque existe Deus dentro dessa igreja. E Deus, o Senhor é o nosso Deus. Continua levando assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. As garantias que o mundo tem, que o teu patrão pode te dar, que o teu pai pode te dar, que a tua mãe pode te dar, que a tua conta bancária pode te dar, que os teus investimentos aqui no Japão, no Brasil, seja lá onde estiver, podem te dar, são limitados. São limitados. Todavia, o Senhor é a nossa garantia. Ele é a nossa garantia. Vocês lembram daquela passagem que a pastora pregou outro dia ali em Gênesis capítulo 15? Deus fechando um contrato, Deus fechando com Abraão. Ali naquele contrato, Abraão abre aqueles animais ali no campo. Aquilo era uma forma de contrato. Naquele contrato, dois estabelecem os termos, contrato entre duas pessoas, e os dois passam por entre aqueles animais. E aquele ato era uma analogia dizendo que se um de nós dois não cumprimos com a nossa parte desse contrato, o que foi feito a esses animais pode ser feito a nós. Mas naquele contrato, eu não vejo Abraão passando. Deus passa. Deus fecha um contrato com o homem. Que Ele cuida do homem, que Ele cumpre promessas. Meu Deus continua cumprindo promessas. Até no meio das crises. Mas Ele procura homens. Ele procura mulheres que podem enxergar o que Ele enxerga. Ele procura homens e mulheres fiéis que não se abalam com o grito de Golias. Ele continua procurando homens e mulheres que não se acovardam no meio da iminência de uma crise. A crise, sabe o que é? Você já passou por brinquedo de rua. O sujeito faz um risco no chão e fala assim: passa se você é homem. Aí você, não posso. Não posso. Não posso passar porque ele é maior do que eu. Foi o que aconteceu. Agora nós aqui estamos, nós estamos aqui, a grande maioria de nós crescidos, nos comportando como tais. Como tais. O Senhor está com os seus olhos voltados para a sua igreja, procurando no meio dessa guerra prestes a acontecer um Davi. Ele procura um Davi na sua fábrica, ele procura um Davi na sua escola, ele procura um Davi na sua casa. Talvez o discurso seja há dificuldade, tá difícil, não tem jeito. O medo que faz-nos escondermos. E o Senhor procura um Davi, aonde ele está. Eu convido você a se levantar, eu quero orar por um instante somente. Põe o último versículo, querido. Salmos 20, verso 7.
Se você quiser abrir a tua Bíblia aí, quiser marcar aí, essa vale a pena marcar, hein, gente? Salmos 20, verso 7. Aleluia. Só marca quem tem fé, quem não tem pode ficar de boa. Aí ficou ruim, né, gente? Aí você estudou o peito e fala, não preciso disso. Eu amo esse verso. Tem uma música, né? Não vou cantar aqui, porque senão, né? Vai ficar meio sinistro. Os dois trechos, quando a gente fala de crises, que mais me chama a atenção é o primeiro que nós lemos. E esse. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Em que você está confiando? Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. 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 O primeiro verso diz: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu, Senhor, a condenarás. Essa é a herança. Posso até trocar essa palavra. Essa é a garantia dos servos do Senhor. E a justiça que de mim procede, diz o Senhor. Temos garantias. Mesmo que os dias maus batam a sua porta, temos garantias do Senhor. Feche seus olhos.